Olá, querido estudante. Eu sou Adelina Azevedo, professora de Química, e a nossa aula hoje é interdisciplinar e eu vou contar com a participação do professor. Olá pessoal, eu sou o Guilherme Eleutério, sou professor de Física. Então, o tema da nossa aula hoje é o átomo e suas partículas. Esse componente curricular esse assunto é trabalhado nos componentes curriculares de Física e Química. Nós vamos desenvolver as habilidades da BNCC a número 201 e a 304. Qual que é o objetivo da aula mesmo, professor? Pessoal, nessa aula iremos abordar e aprofundar o estudo dos modelos para os materiais, abordando a constituição das partículas que os compõem. E conhecer as propriedades elétricas e radioativas dos materiais, cujos estudos foram importantes para o avanço do desenvolvimento da teoria atômica. Vamos começar com a ideia de átomo dos filósofos naturalistas anterior a Cristo, 400 anos antes de Cristo, quando eles já se preocupavam de que as coisas eram constituídas, de que os materiais eram feitos, eles se preocupavam com a constituição da matéria. Então aqui a gente não tem modelo atômico, a gente tem a ideia de átomo. É importante salientar, pessoal, que a visão aristotélica da constituição da matéria, ela era baseada nos sentidos, e ela não acreditava que a matéria iria se formar através de átomos. O pensador mais importante dessa época é Aristóteles, e esse pensamento, em conciliação com os dogmas religiosos da Igreja Católica, ele vai perdurar até o século XVI. Então a gente está falando mais ou menos aí de 2000 anos de pensamento, de evolução de pensamentos. E o Aristóteles, ele acreditava que a matéria ela era constituída por 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Aí a gente tem no século XVI, como o professor Guilherme falou, de 400 anos antes de Cristo até o século XVI, a gente tem o pensamento teológico. Aí a gente começa com os experimentos, com o nascimento da metodologia, do método científico e as experimentações. É quando De Broglie e Lavoisier criam, fazendo experimentos, utilizando a balança, medindo, pesando. Eles criam as leis das massas, né, que a gente chama de leis ponderais. As leis ponderais, elas se dividem basicamente em 3. A lei da conservação das massas, né, que é essa lei aqui, ó, que fala o seguinte: numa reação química que ocorre em ambiente fechado, a massa dos reagentes, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Exemplo, aqui eu tenho 4 gramas de hidrogênio. Reagindo com o quê? Com 32 gramas de oxigênio. Para formar o quê? 36 gramas de água. Então, essa reação, toda vez que ela ocorre em ambiente fechado, a reação das massas, a massa dos reagentes vai ser igual à massa a massa do produto vai ser igual à massa dos reagentes. Depois, a lei das proporções constantes. Percebam que na primeira experiência eu tenho 4 gramas de hidrogênio, 32 gramas de oxigênio para formar 36 gramas de água. Ao dobrar o hidrogênio, é necessário dobrar também a massa do oxigênio e a massa de água obtida, ela também vai ser o dobro. E a lei das proporções múltiplas. Alterou esse quantitativo aqui, a substância produzida é diferente. Então, aqui eu tenho proporção de 2 moléculas de hidrogênio reagindo com 1 molécula de oxigênio para formar 2 de água. Como mudou a proporção entre eles,
né? Aumentou mais uma molécula de oxigênio aqui, já formou uma outra substância diferente, que é a água oxigenada. Aí vem o modelo de Dalton. Então, pessoal, nesse modelo de Dalton, ainda não se tinha ideia de partículas elementares. Então, em 1803, Dalton propôs que o átomo é esférico, indivisível e que não é modificado por reações químicas. O seu modelo conseguia explicar as leis ponderais da química. No entanto, esse modelo de Dalton ele não conseguia explicar o surgimento da eletricidade. Mas e por que ele é usado até hoje? Porque ele ainda ajuda a explicar as leis ponderais. Mas ele não explicava o fenômeno da eletricidade e, né, da energia elétrica dos corpos, como um experimento que o professor Guilherme vai fazer para a gente daqui a pouco. Então, com base nos resultados de experimento com tubos de raios catódicos, Thomson propôs que o átomo ele é uma esfera positiva carregada com elétrons distribuídos nele. Esse modelo ele vai explicar esse fenômeno, por exemplo, da atração e da eletricidade. Vamos lá, professor. Então, pessoal, veja bem. O fenômeno da eletricidade já era conhecido na filosofia, na ciência, entre as pessoas. Então, nós vamos demonstrar aqui que, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês um bastão de vidro, um pedacinho de papel plástico, um pouco aqui de papel friccionado, picado, desculpa, e nós vamos demonstrar que a eletricidade estática, eu vou friccionar aqui rapidamente esse bastão de vidro e nós vamos tentar aproximar aqui para acontecer aqui a eletricidade estática e esse processo ele é conhecido como processo de eletrização por atrito. Mais uma vez. Então aqui é possível a gente ver que ao atritar o bastão de vidro, ele vai atrair os pedacinhos de papel aqui. Esse experimento você pode fazê-lo em casa. Você pode usar uma régua, papel picado, pode usar uma flanela em vez do plástico que o professor também, professora, está utilizando, um pente. Você pode também friccionar no cabelo. Olha aqui para você ver. Aí já começou, tá vendo? Ou então no cabelo mesmo, né? Que aí você percebe que atrai o cabelo. Esse fenômeno que o professor Guilherme demonstrou aí, ele sempre existiu, mas não tinha ainda uma explicação científica para esse modelo. Aí o átomo já precisou ser considerado como uma partícula que tinha cargas elétricas, né? Daí surgiu o segundo modelo, que é o modelo de Thomson. No entanto, a ciência continuou progredindo e houve a descoberta da radioatividade. Daí surge então, pessoal, o modelo atômico de Rutherford, né? Aproveitando os trabalhos de Becquerel, Pierre Curie e Marie Curie sobre a radioatividade, indicaram que o átomo tinha uma estrutura interna. Na experiência de Rutherford, a professora Adelina vai mostrar para vocês no quadro. Na verdade, aqui está o link onde você pode clicar e entrar nessa página que você mesmo consegue verificar a demonstração, a simulação da experiência que fez Rutherford estabelecer o modelo para o átomo. De acordo com Rutherford, o átomo passa a ter um núcleo, onde fica concentrado toda a sua massa, e em torno desse núcleo existe uma região chamada de eletrosfera. A radiação, o fenômeno da radiação, o modelo de Thomson não explica.
Daí ele ser superado, substituído pelo modelo de Rutherford, que é o modelo de núcleo e de eletrosfera. No entanto, no modelo de Rutherford, né? Então, o que o modelo de Rutherford propunha? Rutherford propôs um modelo para o átomo em que a massa de carga positiva era reduzida a uma região muito pequena no átomo, denominada núcleo, e os elétrons orbitariam essa região semelhantes aos planetas ao redor do Sol. Então, perceba, o átomo de Rutherford já tem duas regiões. A eletrosfera, que é a região em torno do núcleo, fica os elétrons, e o núcleo, que é onde ficam as partículas prótons. No entanto, pessoal, é sabido que o núcleo ele é positivo e os elétrons estão orbitando em sua volta. No entanto, a partícula elementar nêutron ela só foi descoberta em 1932 e esse modelo de Rutherford foi em 1911. Mas é importante trazer para vocês aqui que a experiência de Chadwick comprovou a existência do nêutron, a partícula sem carga, ou seja, o nêutron está dentro do núcleo junto com os prótons e os elétrons estão na eletrosfera. A partir daí, aí que a gente chega nas partículas atômicas, que a gente trabalha com elas até hoje e que estão na tabela periódica. É o seguinte, o núcleo do átomo, ele passa a ter prótons com carga positiva e os nêutrons que não têm carga, e em torno da eletrosfera, a gente vai ter os elétrons que têm carga negativa. Aí a soma das partículas prótons com os nêutrons vai formar a massa do átomo, que a gente representa com a letra A. E aí vem as partículas atômicas. Os prótons, que são iguais. Os prótons, partículas prótons do núcleo, que são iguais ao número de elétrons, se for um átomo neutro. Porque aí, cargas opostas se anulam. Quando a gente tem o quantitativo de prótons maior que o quantitativo de elétrons, a gente vai ter uma partícula carregada positivamente, porque prótons é positivo e elétrons é negativo. Como eu tenho mais carga positiva do que mais carga negativa, eu vou ter um íon, não mais um átomo. E nesse caso, eu tenho um íon que eu chamo de íon cátion. Se, ao contrário, eu tiver a quantitativo de prótons, que é positivo, menor do que o quantitativo de elétrons, que são cargas negativas, aí eu vou ter também um íon. Nesse caso, eu vou ter um íon ânion. Então, diferencie átomo, partícula cujo número de prótons é igual ao número de elétrons. Portanto, ele vai ser nêutron. Íon, partícula carregada eletricamente. Se ele tiver mais carga positiva do que negativa, ele vai ser um íon cátion. Se tiver mais elétrons do que prótons, ele vai ser um íon carregado negativamente e a gente chama ele de íon ânion. De novo, tem um endereço, né, que vai ficar no slide, que você pode acessar, brincar à vontade, que aí esse aqui você vai construir o átomo. Aí a gente vai verificar o seguinte, ó, voltando novamente à questão das partículas aqui, ó. Núcleo com prótons, depois os nêutrons, né? Então, vou pôr nêutron quadradinho assim. E em torno
desse núcleo, a gente vai ter os elétrons. A massa do átomo, que a gente representa com a letra A, cujo símbolo é a letra A, vai ser o resultado da soma dos prótons mais nêutrons. E aí nasce o conceito de isótopo. O que é o conceito de isótopo? O que é a isotopia? É quando você tem átomos diferentes, mas que têm o mesmo número de prótons iguais. Por exemplo, o átomo de hidrogênio. A gente tem três tipos de átomo. A gente tem três tipos de átomo de hidrogênio. Epa. A gente tem três tipos de átomo de hidrogênio. Um átomo de hidrogênio que a massa dele é 1, o átomo de hidrogênio cuja massa é 2 e um átomo de hidrogênio cuja massa é 3. Por que esses três átomos fazem parte do elemento químico hidrogênio? Porque ele tem a mesma quantidade de prótons, ou seja, todos eles têm um único próton no núcleo. Esse quantitativo de próton a gente chama de número atômico. O número atômico é o que caracteriza o elemento. Aqui nós temos as referências dos materiais que a gente consultou para poder gravar essa aula, as referências principais. Muito obrigado, professor Guilherme. Obrigado, professora Adelina. Muito obrigado, aluno. Muito obrigada, alunos. E até a próxima.